Aleluias. Graças a Deus eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje está meio frio, mas a gente não vai deixar de... Eu preciso de vocês aí junto comigo, amém? Glória a Deus. Mais uma vez é motivo de muita honra, né? A oportunidade de estarmos ministrando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Isso é o que a palavra de Deus nos diz, né? Todos os dias ela se renova na nossa vida. Quando nós saímos da nossa casa e vamos para a igreja, quando nós saímos da nossa casa, vamos para um aprisco, para ouvir a palavra de Deus, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou te escolhendo mais uma vez hoje. Eu prefiro aprender mais do Senhor na minha vida. Eu prefiro saber mais do que o Senhor tem para mim. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, capítulo 26. Versículo 69. Não sei se com óculos ou com óculos fica pior. Sei que eu não estou. Acho que vou ficar sem mesmo. Aleluias. Mateus capítulo 26, versículo 69. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aprisco. Glória a Deus, estão bem afiados aí, né? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disse a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou Pedro das palavras de Jesus, que me dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa aqui é a tua palavra, Pai. Pai querido, sabemos, ó Pai, que a tua palavra se renova a cada manhã. Sabemos, ó Pai querido, que a cada dia o Senhor tem um propósito diferente para as nossas vidas. Sabemos, ó Pai querido, que a palavra, ó Pai, não fala com os ausentes, mas fala com os presentes. E eu creio, ó Pai, que essa palavra vem de encontro a cada coração aqui nessa noite, que o Senhor preparou a cada um aqui. Deus, em nome de Jesus, desde já eu repreendo, ó Pai, o diabo, ó Pai, de roubar a semente que será semeada nessa noite. Que essa palavra possa penetrar no coração de cada um e possa fazer morada, e possa haver mudança, e possa haver transformação. Que haja, Pai querido, o milagre do céu. Fica à vontade do nosso meio, Jesus. É a tua presença que faz diferença neste lugar. É a tua presença que faz morada neste lugar. Pai, nós chamamos a tua presença nesse momento, ó Pai. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. E faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade. Nos ensina, Pai, a direção que nós devemos seguir. Nos ensina o caminho que nós devemos prosseguir. Pai, eu oro ao Senhor, Pai querido, e colocamos, ó Pai, nesse momento as nossas vidas diante do Senhor, o nosso coração diante do Senhor. Venha e faça morada em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui de Mateus é um texto bastante conhecido. É um texto que fala que Pedro negou Jesus. Mas eu gostaria de trazer um pouco antes do livro de Mateus, para vocês entenderem um pouco o que Deus quer falar com você nessa noite. A palavra de Deus, ela não fala com os ausentes, ela só fala com os presentes. Talvez você fale assim: talvez essa palavra não seja para mim. Talvez essa mensagem hoje não seja para que eu escute, mas Deus, ele fala com os presentes.
Se você está aqui hoje é porque Deus quer falar com você. Talvez tenha alguma área na sua vida, na minha vida, que ela precisa ser moldada, que ela precisa ser mudada, que ela precisa ser transformada. E muitas das vezes a gente não entende qual o propósito de Deus, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram feitos para a obra de Deus, para chamado por Deus. E Deus nessa noite Ele quer mudar a sua história. Ele quer te ensinar algo grandioso sobre Ele, sobre a vida dele. Pedro, ele nega Jesus Cristo. Pedro era um dos discípulos de Jesus. Se você folhear o livro de Mateus mais atrás, alguns versículos, você vai entender que quando Jesus estava passeando na Galileia, ele viu Pedro, e ele falou assim, Pedro estava lá com seu irmão, ele falou assim, pescando, e ele falou assim, vem, porque eu te chamo para ser pescadores de homens. E naquele momento, Pedro largou o que ele estava fazendo naquele momento e começou a seguir Jesus. E durante o livro de Mateus você vai entender que Pedro, ele era um com Jesus. Ele era um discípulo que andava lado a lado com o Senhor. E quando Jesus estava no lugar, ele estava ali com ele, e ele foi aprendendo com ele, foi sendo ensinado com Deus. A cada dia das nossas vidas nós somos ensinados por Deus. Jesus, ele nos ensina no modo de falar, no modo de vestir, no modo de fazer as nossas coisas. A palavra de Deus é um manual para todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas, qualquer área que você tiver uma dificuldade, se você ler a palavra de Deus, ela vai te instruir a fazer o que é certo, ela vai te instruir a fazer o que é correto. E Pedro, ele andou com Jesus. E ele foi andando e ele viu os milagres de Jesus. E ele foi vendo as coisas que Jesus foi fazendo. E Jesus fez milagre. E Pedro estava do lado dele. E Jesus curou. E Pedro andava do lado dele. E durante todo esse processo, Pedro estava ali como discípulo de Jesus. Mas não basta estar do lado de Jesus. Não basta só andar com Jesus. É preciso ficar atento aos seus ensinamentos. É preciso ficar atento o que Ele quer nos dizer, o que Ele quer nos ensinar. A palavra de Deus fala assim, que aquele que está lá no alto, vigiai para não cair. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos vigiar e orar. E vigiar vem primeiro do que orar. Porque muitas das vezes, quando nós achamos que nós estamos bem, é sinal que nós estamos muito mal. Muitas das vezes, quando nós achamos que nós estamos melhor do que o outro irmão, é sinal que nós estamos muito pior do que o outro irmão. Quando o orgulho entra no nosso coração, quando a altivez entra no nosso coração, quando nós achamos que nós estamos fazendo mais, eu faço isso, eu faço aquilo, é sinal que algo está errado na nossa vida. E é sinal que a gente precisa olhar lá para trás e ver onde nós erramos. E Pedro ali, ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus. Pedro andou com Jesus durante muito tempo na sua caminhada aqui na terra. E Jesus, ele começa a ensinar Pedro e os discípulos. E Jesus começa a falar com Pedro, quando você vai ler lá no livro de Mateus, no capítulo 26, 33, ele fala assim, Pedro fala assim, que jamais negaria Jesus. Jesus, eu jamais te negarei. Eu jamais falarei alguma coisa contra o Senhor. Por quê? Porque Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia da importância de Jesus. E se você começar a ler os textos, você vai ver que os inimigos, quando foi pegar Jesus, Pedro amanhou uma espada e arrancou a orelha, porque ele defendia Jesus com toda a sua força, com toda a sua garra. Nós sabemos que nós servimos um Deus de milagre. Jesus Cristo é um Deus que pode fazer todas as coisas. Nós sabemos que quando Deus enviou Jesus Cristo aqui, foi para salvar a minha e a sua vida.
Foi para que hoje, eu e você estivéssemos aqui. Se nós estamos aqui hoje é porque havia um propósito de Deus sobre a vida de Jesus. E Pedro ali andando com Jesus aprendeu tantas coisas. Foi aprendendo a ser humilde. Foi aprendendo tantas coisas que o Senhor ensinou. E sabe o que é mais interessante? Que Pedro viveu um dos milagres com Jesus. Quando Jesus anda sobre as águas, Pedro viu aquela e falou assim: Senhor, manda ter contigo. E se você ler o texto, ele começa a andar sobre as águas. Jesus fala: vem comigo. E ele começa a andar. Mas aí, devido ao vento, devido às incertezas, às dúvidas, ele pega e começa a ficar preocupado com as coisas que estavam ao seu redor, em vez de fitar os olhos em Jesus. Muitas das vezes os nossos olhos não estão fitados em Jesus. Muitas das vezes os nossos olhos estão ao redor de nossos problemas, das nossas dificuldades, de tantas coisas na nossa vida. E aí a gente percebe que a gente começa a negar Jesus nas pequenas coisas. Pedro estava indo ao encontro de Jesus sobre as águas. E se ele tivesse continuando olhando para Jesus, ele tinha chegado até Jesus e andado mais sobre as águas. Mas ele andou. Algumas experiências na nossa vida são únicas. É você e Deus. É você e Jesus Cristo. Mas Pedro foi avisado. Jesus falou com ele. Lá em Mateus 4,18 fala assim, né? Que Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, tu vai me negar. Pedro, antes que o galho cante 3 vezes tu me negarás. Pedro, eu jamais te negarei, Senhor. E passou algum tempo, e nas primeiras oportunidades, quando as coisas não estavam bem, quando nós desistimos de andar com Jesus, é quando as coisas não andam tão bem. Quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm, quando as lutas vêm. Nós desistimos de andar com Jesus quando as coisas não estão mil maravilha. Quando nós achamos que não está funcionando a caminhada com Jesus. Nós queremos Jesus, muitas das vezes, no oba-oba, quando tudo está bem. Só que a palavra de Deus fala que existe uma tempestade, que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi por mim e por você. E hoje, eu e você, quantas vezes temos negado ao Senhor? Quantas vezes nós andamos com Jesus, nós viemos à igreja, nós louvamos ao Senhor, nós estamos firmes na casa de Deus, e quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas palavras no nosso dia a dia? Quantas vezes nós nos tornamos como Pedro? Vivemos uma experiência de aceitar Jesus, de receber Jesus como Salvador na nossa vida. Recebemos tantas coisas de Deus, mas na primeira tempestade, na primeira dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é largar Jesus Cristo. Quando vem as dificuldades, quando vem os problemas no relacionamento, na família, com os filhos, quando vem o luto, quando vem a doença, é tão simples cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas na hora que isso realmente acontece na nossa vida, quem tem sido diante de Deus? Será que realmente, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo seu Deus? Será que realmente, se as coisas não for do seu jeito, Ele vai continuar sendo seu Deus?
Será que realmente nós temos negado a nós mesmos e seguido a Jesus de todo o nosso coração? Será que todos os dias nós nos levantamos em meio às lutas, em meio às dificuldades e falamos, eu escolho Deus? Quem tem sido eu e você? Em qual área da sua vida, em qual área da minha vida eu tenho negado ao Senhor Jesus como Salvador da minha vida? No nosso modo de falar. Tem tanto cristão que se diz cristão, a forma de falar, as palavras que saem da sua boca, não denomina ele como um cristão. Quando somos ignorantes, quantas vezes somos ignorantes na nossa forma de fazer, na nossa forma de falar, de agir? E Jesus era o Deus da paz. Ele acalmava a situação, ele mudava a história. E ele fala que nós temos que ser semelhante a quem? A ele. Que semelhança é essa que nós estamos sendo? Quando fazemos fofoca, muitas das vezes estamos destruindo vidas com fofoca, palavras de maldição. Talvez a gente ouviu de alguém que falou, mas não sabemos. Tem coisas que a gente tem que guardar para nós mesmos. O livro de Tiago fala sobre a língua. Um dos piores pecados é a língua. A língua é capaz de colocar um fogo e incendiar um lugar. Quando deixamos de cumprir o ide do Senhor, a palavra do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos dentro da igreja e negamos ao Senhor com as nossas atitudes no nosso trabalho, na nossa caminhada até o nosso trabalho, na nossa casa, dentro da nossa família? Que exemplo eu como pai, talvez você como mãe, que exemplo você tem sido dentro da sua casa para os seus filhos? Como vocês querem que os seus filhos sirvam ao Senhor Jesus Cristo se você não tem dado o exemplo de um servo ou uma serva do Senhor Jesus Cristo? O que vai arrastar as pessoas para a igreja, o que vai trazer as pessoas para servir ao Senhor é exemplo. Não adianta eu falar se eu não sou um exemplo dentro da minha casa, se eu não sou um exemplo dentro da minha família. Porque vai chegar uma hora que eles vão falar assim, eu não quero mais. E não tem jeito de forçar. Com 5, 6, 7 anos, 8 anos, até 10 anos você consegue segurar. Mas vai chegando uma idade que eles começam a decidir por conta própria. Se quer, se não quer. Quem tem sido nós diante do Senhor? A gente vê um texto de Pedro, lá em Mateus, falando que ele negou Jesus. E até hoje, se você perguntar a maioria das pessoas, o que o Pedro fez? Pedro é aquele que negou Jesus. Porque ficou marcado na história de Pedro. Se você falar Pedro, as pessoas já vão associar que ele negou Jesus. Pedro, aquele que negou Jesus. Quantas vezes nós julgamos? Não, Pedro andou tanto com Jesus, lado a lado ali com ele, ouviu e viu coisas maravilhosas. Eu e você, quantas vezes nós vimos coisas maravilhosas? Quantas vezes nós sentimos a presença de Deus nessa igreja, nesse lugar, na sua casa, quando você dobrou o seu joelho e orou? Tem um hino que eu gosto muito, que é aquele: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Sabe o que eu entendo? Quem já sentiu a presença de Deus, não existe lugar melhor para se viver. Pode passar luta, pode passar dificuldade, pode estar machucado, coração ferido, triste, magoado, mas essa pessoa não vai largar Jesus, porque quem já sentiu essa presença não larga Jesus por qualquer coisa.
Está difícil, está complicado, está sofrendo, mas a pessoa não vai largar Jesus, porque ela já teve uma experiência sobrenatural. Quem sente a presença de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às acusações, não larga Jesus, porque já sentiu algo tão profundo, algo tão tremendo, que não vai optar por outra coisa se não ser seguir Jesus. Ainda que as coisas ao nosso redor não pareçam boas, ainda que as pessoas ao nosso redor não vejam nós como uma pessoa frutífera na casa do Senhor, ainda que as palavras tenham nos ofendido, ainda pessoas tenham nos magoado. Gente, é uma igreja. Aqui nós temos pensamentos diferentes, pessoas diferentes, mas nós não podemos deixar de cultuar o principal, que é Jesus Cristo. Eu erro, você erra, nós erramos, mas o principal é a presença de Deus na nossa vida. O principal é servir ao Senhor. Por isso que eu entendo que quem realmente já pisou no Santo do Santo, quem realmente já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quem realmente um dia levantou a sua mão e fala: hoje eu entrego a minha vida para você, Jesus Cristo. Ah, meu querido, ainda que houver luta, vai ter dias mais difíceis, vai ter dias mais difíceis, vai ter dias mais nublados, vai ter dias mais nublados, mas a palavra de Deus fala que a alegria vem pela manhã. Então, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas, ela não desiste. Nós não podemos desistir. A palavra de Deus fala, né, que a porta é estreita e larga é a porta da perdição. Eu falei, eu preciso perder uns quilinhos, que eu quero passar nessa porta estreita. É isso. Você achou que a vida ia ser fácil? É viver de milagres em milagres. É colocar um pé e acreditar que Deus está colocando no chão. É olhar com os nossos olhos focados em Jesus Cristo. Pessoas vão nos magoar, mas não desistam. Não desista do Evangelho de Cristo. Não desista da presença de Deus. Não desista de continuar lutando pela salvação da sua família, pela salvação dos seus filhos, pela salvação dos seus vizinhos. Não desista de ser um mensageiro de Deus aqui nessa terra. Muitas das vezes nós negamos a Deus como fazendo a nossa própria vontade. Hoje o dia está mais frio. Eu creio que muitas pessoas fizeram a vontade deles, ficaram deitadinhos hoje, debaixo de um cobertor. Porque a nossa vontade da carne é isso. A palavra de Deus fala que a nossa vontade inclina para fazer as coisas da carne. O que é inclinar? É ir para um lugar mais confortável. Mas eu e você precisamos entender que negar Jesus pode ser uma consequência, mas não é uma opção. Você pode errar, você pode falhar, Deus é perdoador, mas você não pode desistir. Você não pode desistir dessa caminhada. Você não pode desistir que Jesus morreu numa cruz por você. Você não pode desistir que Jesus tem um propósito para a sua vida. Aleluias. Pedro dizia para Jesus: quantas vezes nós prometemos coisas para Jesus? Eu jamais faria isso. Senhor, eu jamais vou pecar novamente nessa área da minha vida. Jesus, eu jamais vou querer chutar o balde. Quantas vezes nós queremos desistir de tudo? Quantas vezes nós queremos falar assim: é muito melhor não ser cristão, é muito melhor ser uma pessoa normal, eu continuo tendo meu Deus, mas eu não quero mais conviver com ninguém, eu não quero mais conviver com as pessoas.
seria mais fácil. Mas não foi para isso que eu e você fomos chamados. Não foi para isso que eu e você fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Tá difícil, meu querido, mas é isso aí. Tá complicado? Tem dias que é mais difícil do que o outro? Vai haver dias mais complicados que os outros. Vai haver dias mais difíceis do que os outros. Mas nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que mudar a nossa visão. Pedro negou Jesus. E nós estamos em qual situação? Hoje, eu e você. Qual situação? Eu coloquei o título dessa mensagem: todos os dias eu nego Jesus Cristo. Quando eu li esse texto, quando eu recebi o convite, e veio esse texto, e já tem muitas semanas, e eu fiquei pensando, meu Deus, todos os dias eu tenho negado ao Senhor. E eu fiquei lembrando do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. E eu fui lendo o livro de Mateus que fala da traição de Judas. Quantas vezes nós traímos o Senhor com as nossas escolhas? Quantas vezes nós negamos Jesus? As pessoas falam, não, você tem uma diferença aí, você é de Deus. Não, conheço não. Aquele que tem o brilho do Espírito Santo de Deus, não tem como se esconder mais. Jesus já te marcou para você ser a diferença neste lugar, para você ser a diferença nessa terra. Ainda que você queira sair, ainda que você não queira mais fazer a obra do Senhor, ainda que você escolha, a ficar na sua, mas Deus já te marcou você já tem o brilho do Espírito Santo de Deus, você já tem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu e você precisamos agora entender de que lado realmente nós estamos. Vai ter dias difíceis? Vai ter dias difíceis. Vai ter dias de lutas? Vai ter dias de luta. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho andar com Jesus. Eu escolho fazer a vontade de Deus na minha vida. É escolha. Talvez ao nosso redor, muitas pessoas estão desistindo de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eu e você não temos sido um exemplo a qual Deus nos chamou para ser. Querido, um dos piores problemas que a gente tem é que as pessoas veem em nós exemplo. Quando a pessoa fala assim, eu vejo em vocês exemplo. Não, pelo amor de Deus, não estou caçando exemplo. Não fica me olhando como exemplo não. Né, Daniel? Por quê? Porque a gente fica com medo de fazer algo de errado e a pessoa fazer porque ela viu em nós exemplo. E aí você ser culpado de um erro. Mas Deus te chamou para nós sermos exemplos. Deus te chamou para nós fazer a diferença aqui nessa terra. Deus te chamou para ir pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. É para isso que Deus chamou eu e você. Exemplo na nossa casa, exemplo para os nossos filhos, exemplo para os nossos amigos, no nosso trabalho. É para isso que Deus nos chamou, para sermos exemplos. Hoje eu e você podemos sair desse mundo de dificuldades e entender que Deus nos ama e nos perdoa, mas que precisamos nos posicionar diante do Senhor. Talvez está na hora de nos posicionar. Talvez vivemos em uma situação que é confortável para nós. Queremos ficar só no nosso canto, queremos só nos posicionar de alguma situação.
Queremos ser só nós mesmos. Não, deixa eu quietinho no meu canto. Mas Deus não te chamou você para isso. Deus não te chamou para isso. Eu queria que vocês abrissem no livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 2, 14, desculpa. Atos 2, 14. Pedro negou Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele disse que não conhecia. Mas na terceira vez, ele lembrou que Jesus falou com ele que ele iria negar. E quando ele reconheceu que ele realmente tinha feito, ele chorou e se arrependeu. Talvez nessa noite está na hora de nos arrependermos de alguma coisa. De nos arrependermos. Onde temos negado Jesus? Será que negamos Jesus quando falamos não dá mais, não quero mais, não, isso não é para mim? Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa. Parece que as coisas estão acontecendo no nosso mundo. Os casamentos estão sendo destruídos por tão pouco. Todos os dias a gente recebe notícias de pessoas que estão se separando. Todos os dias nós recebemos pessoas que não querem mais o relacionamento. Parece que a família virou banal. Hoje não tem como consertar mais. E a gente está tentando ajudar um casal sobre família, sobre relacionamento. E aí quando a gente começa, aí outras pessoas falam, fulano também está separando. Parece que as coisas aí você vê na mídia que outras pessoas estão separando. E aí você percebe que o casamento tem virado banalizado. A família não tem sido mais importante. As pessoas têm jogado tão fora, tão rápido. Antes o que era consertado, hoje as pessoas estão deixando de lado. As pessoas não estão se esforçando mais para perdoar, para entender o outro. As pessoas não estão se esforçando mais para que a história continue. Deu certo, deu, não deu? Gente, e o divórcio no meio cristão está crescendo demais, no meio evangélico. Hoje mesmo eu li uma notícia, né? Minha esposa leu uma notícia. Uma cantora famosa está separando do esposo, cristã. Canta uns hinos lindos. Mas por quê? Porque o diabo, o jeito dele destruir a igreja do Senhor é destruindo as famílias. Quando ele destrói a família, ele começa a destruir ali a igreja. Aos poucos ele vai destruindo a igreja. E ele vai entrar pelo casamento, que aparentemente é o lado mais frágil. Talvez o esposo não está no mesmo propósito que a esposa, ou vice-versa. Mas eu quero falar para vocês nessa noite: não desista da sua família, não desista do seu relacionamento, não desista dos seus filhos, não desista de servir ao Senhor, não desista. E eu gostaria de finalizar com um texto de Atos, no capítulo 2, versículo 14. Diz assim: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos,
e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pula para o 37 aí agora, 2:37. E ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados o que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O Pedro, que atrás nós lemos que negou Jesus, que aprendeu a andar com Jesus, que foi instruído por Jesus, ele agora arrependeu do que ele tinha feito, e ele ministrou uma palavra, e foram quase 3.000 almas para o Senhor. Meu querido, há uma esperança para nós. Se eu e você temos negado ao Senhor, se eu e você muitas das vezes temos falhado, o grande segredo é arrependermos e entender que Deus nos chamou para ganhar almas para Jesus. Eu e você precisa fazer a diferença. Muitas das vezes você não pode ser o forte da sua casa, talvez você seja o mais fraco. Mas uma coisa você precisa entender: se você tem Jesus Cristo, você é o mais forte. Talvez a situação ao seu redor pareça que não tem uma saída, mas Jesus nessa noite te mostra uma saída. Houve uma saída para Pedro. Houve uma saída para Pedro. Jesus, Ele nos dá a saída. Ele sempre tem uma outra opção. Quando a gente acredita que aquela porta está fechada e não tem mais uma saída, Ele é capaz de abrir uma porta. O Deus que foi capaz de abrir um mar vermelho para o povo dele passar. O Deus que foi capaz de parar o sol e a lua. O Deus que foi capaz de fazer brotar a água da rocha para você beber. É o mesmo Deus que habita hoje no nosso meio. É o mesmo Deus a qual nós servimos. O mesmo Deus de milagres, que fez milagres no passado. O mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Hoje Ele está aqui para mim e para você. Eu e você temos sempre uma saída. Por mais que os nossos olhos físicos não consigam enxergar, há sempre uma saída para aqueles que eu amo. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse aí no seu lugar. Onde você acha que você tem errado diante do Senhor? Qual tem sido a sua dificuldade? Talvez você tenha negado ao Senhor por tão pouco. Tem hora que a gente nega Jesus Cristo por poucas coisas. Por coisas que são terrenas, coisas que não valem a pena, coisas que são passageiras. Tem hora que negamos ao Senhor por coisas simples. Faça um autoexame aí e peça ao Senhor para te mostrar onde você tem errado. Talvez a sua vida não tenha sido fácil. Talvez você está vivendo um momento difícil da sua vida. Talvez você está vivendo um momento complicado.
Talvez pareça que as coisas não estão encaixando do jeito que você queria. Saiba que muitas das vezes não vai ser a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Quantas coisas eu queria, quantos desejos eu queria, mas Deus não quis assim. Quantas vezes você queria algo, mas talvez essa não é a vontade de Deus. Talvez você nessa noite ainda não viveu a experiência de receber Jesus como Salvador da sua vida. Talvez você viveu essa experiência, mas tenha abandonado ao Senhor durante muito tempo. Tem vivido uma vida onde que a sua escolha não tem sido o Senhor como prioridade. Talvez nessa noite você quer renovar a sua aliança com Ele. Jesus Cristo, Ele veio para salvar. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Talvez você precisa de algo novo, um renovo espiritual na sua vida. Talvez você precisa falar: Senhor, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu preciso sentir essa presença do Senhor novamente. Talvez você tenha ficado distante do Senhor. Talvez você tenha ficado tão distante e você não tenha mais conseguido, chegar próximo de Deus. E Ele quer falar com você. Ele diz: eu estou aqui, eis que estou à porta e bato. Jesus, Ele tem um plano para você. Ele tem uma obra para a sua vida. Jesus, Ele quer mudar a sua história. Aleluias. Oh Deus. Talvez você está no seu lugar aí e deseja receber uma oração, e deseja que Deus mude a sua história, e deseja que Deus mude o seu coração. Talvez você está aqui e deseja que Deus faça uma morada na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Talvez você não entenda o que está acontecendo, mas Deus entende. Deus entende que Ele tem um propósito para a sua vida. Ninguém sai da sua casa simplesmente por sair, mas nós saímos porque Deus escolheu que nós estivéssemos aqui. Deus escolheu que nós estivéssemos aqui. Existe algo precioso para nós neste lugar. Existe uma presença do Senhor. Existe um conforto do Senhor. Aleluias. Deus, Ele quer mudar histórias. Deus quer mudar a história do seu relacionamento, da sua família, da sua casa. Deus quer cuidar de cada um de vocês. Deus quer mudar o seu coração. Aleluias. Aleluias. Gostaria de orar por você. O Jorge vai estar cantando um hino aí. Você que está no seu lugar, intercede por essas pessoas que estão aqui na frente. Deus quer mudar a história de vidas aqui hoje, e você pode ser canal de bênção na vida dessas pessoas aqui. Começa a orar aí no seu lugar, começa a abençoar as pessoas que estão aqui, começa a abençoar as vidas delas que estão aqui. Aleluias. Já está vindo. Esses dias Deus te viu chorando no canto escondido. Você mal conseguirá falar, meu filho, minha filha, mas eu ouvi o seu gemido. Que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai
filha pra sua amar. Então enxugue essas lágrimas do rosto e derrama. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas você não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar, vai chegar, vai chegar solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu cuido de ti, meu filho, minha filha. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluias. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cuido de ti. Aleluias. Nós possamos entender que existe um propósito para a nossa vida. Que existe um propósito de Deus para a nossa vida. Eu e você fomos criados com um propósito. E ainda que as coisas pareçam difíceis, ainda que houver dias difíceis, nós não podemos desistir do Evangelho. Nós não podemos desistir de Jesus Cristo, porque nós não somos aqueles que desistem, mas nós prosseguimos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não desista, não desista, não desista. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.